esteja conosco hoje e sempre. Vamos continuar com o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos. Para quem ainda talvez não tenha assistido uma das palestras anteriores, que vejo que tem algumas pessoas novas hoje aqui, nós estamos trabalhando com a proposta de pegar o Livro dos Espíritos, capítulo por capítulo, questão por questão, quer dizer, não literalmente cada questão, mas o conjunto delas, e fazer um estudo extensivo, né, que vá até a hora que a gente terminar. Se Deus quiser, a gente vai conseguir terminar nesse ano aqui ainda. A gente ainda está no começo. E hoje nós vamos falar sobre a criação, que está no capítulo 3, livro 1. Nós temos 4 livros, né, a divisão do Livro dos Espíritos. O capítulo anterior, ele tratava dos elementos gerais do universo, basicamente a respeito da matéria, como que ela, do que ela é constituída, onde ela está, para que ela serve, na medida do que nos é permitido saber também. Ia começar falando a respeito da formação dos mundos, porque a gente tem no capítulo 3 da criação 6 tópicos, que é a formação dos mundos. Acho que deu para ver enquanto estava o PowerPoint ali funcionando, né? Formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. O que a gente tem aqui é uma sequência. O Livro dos Espíritos ele começa assim, falando a respeito de Deus, né? O que é Deus, não é quem é Deus, né? E aí é sempre bom a gente ter claro na nossa mente que Deus, ele é o princípio vital de tudo, é a inteligência suprema do universo. Ele não é personificado numa pessoa, não existem imagens de Deus, né? Mas nem imagens na nossa imaginação. Vivendo nesse mundo de provas e expiações que a gente está aqui agora, não temos ainda condições nenhuma de imaginar o que seria um mundo feliz, né? Nem imaginar o resplendor de Jesus Cristo, quanto mais de Deus, né? E Deus, ele está em todas as coisas, mas não porque Ele, pessoalmente, essa força, essa energia, se despreende e que esteja nas suas criações, em tudo que é vivo, mas porque é o toque da sua obra. Porque se foi Ele que fez, tem um pouco dele ali, apesar de Ele fisicamente não estar, né? A primeira pergunta que tem aqui é logo já um questionamento a respeito se o universo ele sempre existiu ou se ele foi por toda a eternidade, assim como Deus, ou se ele foi criado. Então vamos tentar pensar o seguinte: antes de falar do universo, vamos pensar no infinito, a medida do infinito. A gente não consegue também pensar nisso, né? Acho que fica mais fácil para a nossa mente decidir que existe sim algo além do que a gente pode mensurar de espaço, de até um lugar conhecido e que tem coisas dentro, né? E que tem o desconhecido de lá em diante, né? E o espaço ele é sim infinito. Isso é uma questão que estava anterior aqui, mas acho que não chegou a ser trabalhada na palestra da semana passada, né? Sim, o espaço ele é infinito e não se pode dizer que exista o nada, como se chegasse a algum lugar, assim, essas regiões em que a gente chama, a ciência chama, né, nós da humanidade na Terra, os cientistas, eles chamam de vácuo. O vácuo, ele é, na verdade, a ausência do ar, na medida do que a gente conhece aqui no planeta Terra, que está dentro do nosso globo, fechado dentro da atmosfera. Claro, o ar a gente precisa dele para respirar, e se não tivesse fechado, ele sairia para o espaço. E justamente no limite da nossa atmosfera não tem ar, porque é o vácuo, é a ausência do ar, mas não é a ausência da matéria, porque tudo que foi criado no universo, todos os corpos celestes, todas as estrelas, os planetas, os cometas, os buracos negros, os quásares, tudo que forma o universo dentro do que a ciência da astronomia consegue e conhece hoje em dia, é formado por uma matéria que é conhecida como o princípio vital da vida, ou princípio universal. Acontece que a gente também, por conta dos nossos sentidos muito limitados, a gente não tem como enxergar e nem pegar essa matéria.
ela é invisível aos nossos olhos e a todos os nossos outros sentidos, mas é ela que forma absolutamente tudo o que a gente tem aqui nesse planeta e no universo inteiro. E desde a formação da massa que um dia se esquentou e foi resfriada ao longo de milhões e milhões de anos, que formam um planeta específico como o nosso aqui, até dentro do nosso próprio corpo e de todos os seres vivos em todas as formas de vida que possam haver no universo. Então, quer dizer, o que acontece é a manipulação dessa matéria. E não é Deus exatamente, segundo o Espiritismo, as explicações que a gente tem é que não é Deus que vai com a sua mão e molda o homem a partir do barro, vamos por assim dizer. Mas os espíritos, conforme eles vão avançando em conhecimentos sobre o bem, sobre a fraternidade, caridade, o amor, que é o caminho que todos nós estamos trilhando aqui na Terra, né? Da nossa transformação interior, a reforma íntima, os espíritos eles vão galgando degraus superiores de tarefa, de trabalho. O Espiritismo ele deixa muito claro para a gente que servir é uma honra, e a gente está aqui, a gente nasceu e vamos desencarnar e vamos renascer e assim até o infinito para servir ao próximo, para trabalhar, que é o que Jesus também veio nos ensinar aqui, não é? Então esses espíritos em escalas superiores, mas muito superiores aos nossos mentores, por exemplo, que já são espíritos superiores, mas num grau muitíssimo elevado, auxiliares diretos de Jesus, eles é que manipulam toda essa essência do universo a mando de Deus. Porque tudo é feito de uma forma, de uma harmonia esplendorosa que escapa aos nossos sentidos, à nossa compreensão, mas tudo funciona maravilhosamente bem no universo, tudo tem um porquê, não existe nada ocioso, não existe nenhum astro no universo que não tenha alguma função e alguma finalidade. Então aqui temos até essa pergunta ainda sobre a formação dos mundos, como Deus criou. Aí assim, vocês vão ver depois, lendo o Livro dos Espíritos com mais atenção, vocês vão ver que as respostas às vezes elas são muito curtas, às vezes são até ríspidas, sabe? Porque os assuntos se repetem toda hora. E Allan Kardec ele vai fazendo as perguntas, assim, a forma de um investigador que quer chegar a fundo, às vezes ele até interroga, né? Então, faz uma pergunta como essa, né? Como que Deus criou o universo? Ora, como se a gente tivesse condições de compreender uma coisa dessa. Aqui os Espíritos apenas respondem assim, olha, como está na Gênesis, né, da Bíblia, pela vontade de Deus. Deus simplesmente disse que haja luz e a luz foi feita. Só que o Espiritismo vem nos explicar isso, as formas como que tudo funciona através do trabalho, que é uma das leis de Deus que nós vamos mais para frente abordar também. Então os espíritos superiores eles têm uma atuação superativa na formação dos mundos e depois dos mundos povoados, na forma como que a vida vai se distribuir, vai se encaminhar no planeta. Nós tivemos no ano passado, quando nós fizemos a mesma proposta, que é agora com o Livro dos Espíritos, mas a gente fez com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é de pegar capítulo após capítulo também, tem um dos capítulos lá chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que fala justamente disso. Que também é muito interessante o estudo da doutrina, que você consegue conectar o que está no Livro dos Espíritos, que é o compêndio geral, assim, em que você tem a parte filosófica, a parte moral e a parte científica da doutrina espírita, né? Como você vai desmembrando nos outros livros, né? A moral fica no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem a mediunidade no Livro dos Médiuns, né? A manifestação dos espíritos e assim por diante. Então é sempre bom, quando você está lendo um, de repente você falou para ter uma referência, aqui eu vou procurar no outro livro também. Então, o que acontece? O que tem aqui que eu acho que vale a pena destacar é quando ele fala a respeito dos cometas e quando fala a respeito de um mundo poder desaparecer ou não. Quando Allan Kardec faz a pergunta assim, mas os cometas, existe uma teoria de que eles é que espalham a vida pelo universo, né? Ela é verdadeira? O
que os espíritos respondem? Sim, em certa medida sim, porque os cometas eles trazem esse germe da vida através das galáxias, porque o cometa ele não tem um ponto de parada, né? Ele simplesmente vai. E nessa, ele vai ao mesmo tempo fazendo um papel de, como se fosse polinizar, liberar mais esse fluido vital e universal para poder fazer a formação da matéria orgânica nos mundos, e ao mesmo tempo ele vai fazendo também uma limpeza, uma depuração, isso no meio do caminho. Só que aí tem aqui um fator interessante, que ele fala assim, não, tá certo, é isso mesmo, mas só que existe uma influência vulgar a respeito dos cometas e não é exatamente o que vocês pensam, que é o quê? O ser humano, ele tem, por caráter assim, mais antigamente, menos hoje, mas ainda temos a superstição, né? Então o cometa, durante muito tempo, assim como o eclipse, foi tratado pela humanidade como um sinal de mau agouro, né? Um sinal de perigo, de risco, de que as coisas não estavam indo bem e às vezes até interpretado como o fim do mundo, né? Então o Espiritismo também vem desmistificar essas crendices populares, porque na verdade nada disso existe, né? A respeito dos mundos, se eles podem se dissolver, né, e desaparecer, a resposta ela é de uma linha só. Diz simplesmente o seguinte: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Daí é uma reflexão interessante que a gente pode ter também a respeito de como tudo no universo é dinâmico. A mutação ela faz parte da nossa vida, ela faz parte dos acontecimentos do reino animal. Na geologia pode haver sim intervalos de tempo muito grandes, né, como as eras geológicas que a gente teve aqui, que levam milhares e milhares de anos, mas o universo ele se expande e ele está em desenvolvimento constante. Então não existe nada que não tenha uma serventia um dia. O cometa, por exemplo, né? Eu estava lendo num outro livro ali que quando ele já faz a função dele, dessa varredura do universo, essa polinização, essa semeadura, depois ele vai parar num buraco negro, que os cientistas acham que não tem nada, que ele simplesmente engole a matéria, que isso estava até no vídeo ali, que não deu para passar, mas mostrava o universo todo e mostrava meio que como o fim da linha era o buraco negro. Só que a condensação de massa que você tem dentro do buraco negro serve para depois nascer novos mundos, né, novos astros. E isso é algo que a ciência ainda não acredita, porque não consegue provar, mas é o que a gente, estudando assim a forma com que Deus cria a vida no universo, nós somos levados a crer nisso, até porque é o que os Espíritos nos falam. Está tudo em movimento e tudo é reaproveitado, nada se perde. Agora, passando para os seres vivos, engraçado que tem muita pergunta assim, de curiosidades que na verdade não levam a nada, né? E que os Espíritos respondem com a maior paciência, quando falam assim, quando começou a formação da Terra, ou quando começou o mundo a ser povoado por seres vivos? E os Espíritos eles dizem, até de forma bem educada, mas muito paciente também, assim, de que na verdade isso não importa. Porque todos os cálculos que o ser humano faz na ciência, ainda hoje em dia, eles são quiméricos, ou seja, eles não conseguem nem chegar perto do tempo de formação do planeta Terra, por exemplo. Falam que é 4 bilhões e meio de anos. E talvez estejam assim se aproximando, né? Não que a gente vá desprezar os avanços da ciência, mas isso na verdade não interessa muito para nós. Os Espíritos eles deixam muito claro assim que esses conhecimentos que a gente tem científicos, os conhecimentos a respeito do que é exterior a nós, eles são sim muito importantes, mas que a gente tem que, ao mesmo tempo e prioritariamente, cuidar do conhecimento interior. Porque se a gente não conseguir diagnosticar em nós, por exemplo, se pensarmos quando começou o egoísmo em mim, quando que eu comecei a agir com orgulho, não nessa vida, mas remontando a vidas passadas, que é algo que a gente não vai também saber agora, mas esse desejo já demonstra um reconhecimento de faltas nossas, que a gente tem tudo para poder trabalhar, para melhorar. Tendo conhecimento que existe, a gente não tem mais desculpa para falar que desconhece.
Essa é a faca de dois gumes do conhecimento, né? Tem gente que acha que a ignorância é uma bênção, porque você vive alheio e até certo ponto feliz, né? E por outro lado, quando você sabe das coisas, né? Você, eu, todo mundo, nós somos obrigados a mudar a nossa conduta, mudar o nosso jeito de agir. Mas sobre a formação dos seres vivos, o que diz é o seguinte: de onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? Daí a gente fica com essa imagem assim do universo, sabe? Vários pontinhos coloridos, é tão bonito aquelas nebulosas, né? Pena que não deu pra gente ver aqui. Mas eu fico imaginando como que aquilo está tão cheio de vida, de pulsar, né? De vida que está prestes a desabrochar para ser vida inteligente. Então, quer dizer, onde começou a vida? Ela já estava no núcleo do nosso próprio planeta. Estava esperando o momento certo em que pudesse ter as condições propícias para desabrochar. Há muito da vida que é assim, né? Você precisa ter aquelas condições de climáticas, né? A temperatura boa, um solo adequado. Você tem que ter o concurso de participação da água. Tem uma série de fatores que fazem uma semente germinar. E dependendo de qual é a cultura, vai mudar de acordo com o clima. Então, por isso que a Terra ela começou a ser povoada com seres vivos através dessa chamada mônada primitiva, né, que era um protozoário, algo microscópico, anterior à ameba até. E dali a gente teve toda a nossa evolução, a evolução da vida. E que foi passando como o útero do planeta Terra foi dentro d'água, foram nos oceanos, né, gente? E ali aquelas partículas microscópicas foram aprendendo a se reproduzir também. E os seres saíram, acho que isso todo mundo já deve ter visto passando no Discovery, né, nesses canais da National Geographic. Saíram da água, foram para a Terra, e isso em ciclos de milhões e milhões de anos, né, até chegar nos mamíferos e os primatas e no que se acredita ser a nossa descendência, né, que é dos primatas, dos macacos. Mas que essa vida sempre esteve conosco. Importante aqui frisar o seguinte, que a criação de tudo não houve por um simples estalar de dedos de Deus, assim. Tudo aconteceu com muito trabalho, sob a supervisão atenta de Jesus, que é o governador do planeta Terra, e que ele está aqui desde o princípio de tudo. Então Jesus já isso é uma coisa que nós já falamos em palestras anteriores. Jesus Cristo, ele é um espírito simples e ignorante, criado dessa forma, assim como todos nós, que teve o percurso da evolução até chegar nessa esfera crística que vai além dos espíritos puros e divinos, e ele toma a responsabilidade de um planeta, que é aqui a Terra, desde a sua formação. E algo que para nós ainda é difícil de enxergar, de compreender, mas tudo isso é feito através de projeção mental pela vontade, impulsionado pelo amor. Porque quando a gente fala assim que Deus é amor, não existe nada mais assim perto da verdade do que dizer que Deus é amor, sim. Porque tudo que existe no universo foi feito imaginando-se que teria uma função, e uma função de crescimento, de evolução. E o crescimento para nós significa isso, amor, que é esquecer um pouco de nós e botar mais em prática o trabalho de auxílio ao próximo, de ser mais gentil e mais respeitoso com as diferenças, e tudo isso que envolve a reforma íntima, né, que nós até mais para frente voltaremos a falar, porque agora a gente está numa parte, digamos, mais científica, né? Mas como eu gosto muito da moral, eu sempre puxo essa sardinha pro lado, que eu acho que é o que é mais urgente para nós, é o que está ao nosso alcance, mas sem desprezar esse conhecimento aqui. Sobre a vida na Terra, o que a gente tem a dizer basicamente é isso, que é o que nos é revelado saber também, que a gente tem esse fluido universal que está pelo espaço, que povoa entre os mundos e veio para a formação do nosso planeta. Depois dele já estar formado geologicamente, e aí ele ficou então incrustado ali na nossa Terra até poder ter as condições favoráveis para eclodir. Após essa evolução em que a gente, vale a pena lembrar também, temos o reino mineral, vegetal e o animal
do qual todos nós, enquanto espíritos hoje inteligentes, nós já estagiamos nessas etapas da evolução. Portanto, imagina só, cada um de nós já deve ter milhões de anos, no mínimo, milhões de anos, considerando desde o momento em que a gente era pedra. E assim vai, né? Então, até chegar no momento do ser humano, em que tem uma questão aqui que é bastante polêmica, porque ela entra em conflito com a Bíblia, né, com o que está escrito na Bíblia, que é a respeito do povoamento da terra de Adão. E a pergunta é muito direta: a espécie humana começou por um só homem? E podemos saber em que época viveu Adão? São duas perguntas que eu já junto aqui. E aí o que acontece que o Espiritismo explica é que é o seguinte: Adão, ele, de acordo com o que está na Bíblia, ele surgiu há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, sendo que a gente tem o período de Moisés também mais ou menos nessa época, né? E Adão, ele foi sim um ser humano que provavelmente ele serviu como um tronco de raça em determinada região do mundo, mas não podemos considerar que ele seja o primeiro, o fundador de tudo, muito por conta da diversidade. Aí eu já entro aqui também nesse outro intertítulo, melhor dizendo, que é a diversidade das raças humanas, né? Porque a gente aqui no planeta, o que houve foi uma eclosão de vida em vários pontos simultâneos e com diferenças de raça, de acordo com o clima e as condições de vida, as dificuldades e as facilidades de algum determinado local. Só que a raça, quando a gente fala em raça humana, a gente não pode dividir em diferenças de raças, como se o branco fosse superior ao negro ou fosse superior ao índio. Não. O que a gente tem, até no sentido mais antropológico, se formos pensar da vida do ser humano na Terra, é essa distinção de raça em relação à identidade que você cria por causa da cultura, que são os modos de viver. Mas biologicamente, nós somos iguais. Se a gente tirar a pele, o que nos constitui como seres humanos, enquanto uma máquina biológica, um aparato que pode ser comparável não só ao funcionamento do mundo, mas ao do próprio universo. Então, quer dizer, a gente tem esse infinito dentro de nós mesmos também, né? Que isso eu acho que é uma coisa muito louca, que eu andei dentro falando, meu Deus, não entendo isso, nem vou me atrever a entender, porque não dá. Só aceitar e ficar feliz por isso, né? Afinal de contas, só como a gente tem que zelar dessa máquina. Não há distinção de raças. Adão, ele foi sim um homem que viveu um determinado tempo junto com seus pares ali, e ele serve como uma alegoria do início do mundo. Mas com certeza já haviam outras populações no mundo, porque há 4.000 anos a gente já tinha também Moisés e os judeus, né? E aqui fala sobre isso também, que o homem nasceu sobre diversos pontos do globo, e que, muito importante a gente frisar também, ó, que se a espécie humana, já que ela não procede de um homem só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos, pensando na diversidade. Isso seria um grande erro, né? Na verdade não, porque nós somos irmãos na medida em que fomos criados por Deus, e que nós atingimos já esse estágio de espíritos no reino hominal, que é o que a gente tem a nossa inteligência e essa ação sobre a matéria direta, diferente dos outros animais. O que nos une é a diversidade. Isso não é um motivo de separação. A separação é uma grande ilusão que a gente tem na vida, né? Porque homens e mulheres, ou classes sociais, ou onde a pessoa mora, ou o que ela faz de trabalho, ou o time que ela torce, ou o partido que ela vota, não importa. Somos sim todos irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. E qual é o fim do ser humano? Alguém arrisca me dizer? Qual é a finalidade? Evolução? Para cima, né? Evoluir, melhorar. E o que significa evoluir? É você conquistar valores, é conquistar uma energia que é a do amor, que é capaz de fazer grandes transformações no mundo. Para quê? Para a gente poder trabalhar e servir a Deus, né? Essa é a nossa finalidade. A gente tem que saber disso, né?
De repente, só fazendo uma parte aqui, mas se a gente pensa, eu não sei a profissão assim de vocês, não sei o que vocês gostam de fazer, ou que gostariam de ter feito e não fizeram, ou que ainda planejam fazer e tem todo o direito de tentar. Claro que a gente tem que trabalhar para sobreviver, a gente está no mundo material, né, de provas e expiações, não tem como escapar disso. Porque o que Jesus nos ensina, e a doutrina espírita, não é que para atingir a elevação espiritual que a gente tem que abandonar tudo e viver no alto de uma montanha, pelados ali, e só rezando dia e noite, né? Não é assim que funciona. A graça da coisa é a gente estar entre os nossos irmãos em humanidade. E tudo o que isso implica em relação às dificuldades, porque há muitos problemas assim, né? Viver no planeta Terra não é fácil. Não está sendo fácil para ninguém. E não vai ser, né? Então, quer dizer, independente do trabalho que cada um tenha, que eu tenho também, e que a gente tem que fazer o nosso melhor possível, é sempre bom a gente ter em mente como o nosso horizonte, qual é a nossa finalidade, né? A nossa finalidade é evoluir, é melhorar. Como que a gente melhora? Com a prática do bem, seguindo a lei de amor e de caridade, né? Com respeito ao próximo. E como que a gente coloca maravilhosa do que exemplo maior de amor pela humanidade, de bondade de Deus, de ter pego um espírito de uma esfera assim inominavelmente elevada e colocado ele para fazer uma espécie de test drive do mundo que ele ajudou a criar, né? Colocá-lo dentro de um corpo para vir aqui já sabendo que ia ter muito problema, que ele ia sofrer violência e perseguição, mas mesmo assim ele veio para nos ensinar. Viveu muito pouco tempo, né? Porque foi perseguido. E aliás, tem até um livro que eu recomendo a todo mundo, assim, que fala muito do cristianismo primitivo, dos primeiros anos, assim, que fala sobre a luta que era para a divulgação do Evangelho de Jesus, que é Paulo Estevam, né? Que é um livro maravilhoso, do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Então, quer dizer, gente, se hoje vocês não lembrarem mais de nada, se cochilaram aqui, sabe, se falhou o vídeo, aí você dispersa, começa a pensar na lista do mercado, tem que comprar depois que sair daqui ou amanhã, não tem problema nenhum. Vamos só lembrar de uma coisa: qual que é a nossa finalidade aqui no planeta Terra, que é o que está intrinsecamente ligado com esse capítulo 3 da criação. A nossa finalidade é isso: amarmos uns aos outros como a Jesus nos amou, e Deus acima de tudo. Não importa o caminho que a gente vai fazer isso, a profissão que nós vamos seguir, a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia, em todas as pequenas coisas. E nisso, a gente, cumprindo isso, com certeza a gente vai estar fazendo a nossa parte na criação de Deus. Seguindo aqui, só fazendo uma retomada, que eu ia fazer de uma forma diferente, mas como o vídeo pifou, a gente falou primeiro da formação dos mundos, não é? Aí agora a gente pensa na pluralidade dos mundos. Tem uma pergunta aqui: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem está longe de ser, como crê, né, a última Coca-Cola do deserto, né? O suprassumo, a grande e superior inteligência. Se a gente for então seguindo nesse raciocínio, porque a doutrina espírita ela é muito assim, né? É fé raciocinada, a gente tem que confrontar os fatos, ninguém aqui sai acreditando do nada. É assim que os espíritos nos ensinaram, a gente tem que pensar, raciocinar. Se os mundos todos do universo foram criados com alguma finalidade, porque Deus não ia fazer um planeta ocioso ali, sem nada, né? Isso quer dizer que o que a gente consegue enxergar com os telescópios aqui da Terra, em que a gente olha para Marte, por exemplo, que está aqui do lado, né? Marte, em termos planetários, é que nem falar que é tipo o Tatuapé, né? Mas está aqui, assim. Marte está ali. Só que em Marte, a ciência já diz que não tem nada, e que não tem condições de vida ali, né? Mas a gente tem que confiar nessa benevolência superior e incompreensível para nós de Deus, de que tudo tem a sua função e que, portanto, a matéria também, ela existe em formas
muito além do que a gente conhece. Porque, por exemplo, a gente sabe que o que é um peixe, porque conhecemos a água aqui, a gente sabe que o peixe vive dentro d'água. Mas seguramente em outros mundos, que não o nosso aqui, há formas de vida em meios também que a gente não conhece e que a gente não é sequer capaz de supor. E que não só a nossa inteligência, mas os nossos instrumentos, eles também não alcançam. Não dá para você olhar, você bota uma sonda espacial num lugar em que de repente tem toda uma vida, porque você pode ter por um lado a vida inteligente, que é a que cria as civilizações, e por outro lado você ter uma vida que ela ainda não é inteligente, que é essa primitiva. Que garante que Marte não seja um lugar assim, só que a gente não consegue ver. Então o mundo, né, ou melhor dizendo, o universo, ele é sim preenchido, como eu tinha dito na palestra anterior do ano passado. Só na nossa Via Láctea, nossa galáxia aqui, nós temos 100 bilhões de estrelas, de potenciais planetas. E no universo, estima que temos 100 bilhões de galáxias, cada uma delas contendo 100 bilhões de planetas. Então, o potencial de vida que isso tem é incrível, né? É infinito. E a gente tem que entender que dentro da escala espírita também nós temos desde os mundos primitivos e os de provas e expiações, que é onde a gente está, que são os mundos inferiores, passando para algo um pouquinho melhor, que é o de regeneração, onde nós estamos em via de acesso, como se fosse agora a última chamada para nós. Os trabalhadores da última hora somos nós, os espíritas aqui. Na verdade, os cristãos, né? Não que sejam só os espíritas, não me interpretem mal, mas é que os espíritas têm isso mais claro, de que tem que trabalhar em benefício do próximo para poder permanecer aqui, porque afinal de contas, quem não tiver compactuado com isso, né, com esse novo ritmo, né, do planeta Terra, que vai ser a predominância do bem sobre o mal, não vai poder continuar aqui. Então a gente passa de provas e expiações para a regeneração, que já são os mundos médios. Aí depois você vai para os mundos superiores, que são os mundos puros e os mundos divinos. E acima dos mundos divinos ainda tem essa esfera crística, né? Que é onde cada um, imaginem isso também, eu adoro pensar nisso, cada planeta que existe no universo tem o seu Jesus, né? Tem, eu acho que tem. Não igual ao nosso Jesus, porque cada lugar vai ter sua história diferente. E claro que, acredito, é um exercício de suposição, que a história se repete. Afinal de contas, o ser humano, ele tem em si, ele traz esses germes negativos, né, do egoísmo e do orgulho. Então, provavelmente vão manifestar isso em outros meios, ainda quando for primitivo, né? Mas aí daí você imaginar a construção de como que vai ser o relacionamento humano, de como que vai ser o relacionamento com o planeta, a depredação que se faz, né? A subjugação que se faz das espécies, né? Por exemplo, me veio uma lembrança agora, os animais em Júpiter, que é um mundo considerado puro, eles são tratados de uma forma totalmente diferente com a que nós tratamos aqui, os nossos. Aqui a gente usa os animais para quê? Para trabalho, para alimentação, né? Para espetáculos de horror para os animais, né? Então, a gente imagina que dentro desse universo exista essa escala, que a gente está bem no meio ainda, né? Que é o tocante aqui à pluralidade dos mundos. Só que, como eu estava dizendo no começo, o Livro dos Espíritos ele é muito rápido e rasteiro assim, nas coisas, né? Às vezes ele aprofunda um pouco mais em algum tema, mas geralmente você tem assim uma pista de alguma coisa que você vai encontrar depois mais detalhado em outras obras da codificação espírita. Para vocês terem uma ideia, a pluralidade dos mundos ela está numa única página, num lado de página, sendo que daria para a gente ficar aqui falando sobre isso muito tempo, né? Fala aqui sobre a constituição física dos globos, claro, né, que eles não são semelhantes porque a matéria é diferente, né? Aí eu acho muito interessante isso aqui, isso é legal. Uma pergunta: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Qual é a pergunta que o Kardec está fazendo aqui?
vamos imaginar um planeta bem longe, que está vendo o nosso Sol, um sistema solar assim, que não é o dele, é outro, e que vê só como uma estrelinha. Como é que essa luz do Sol, esse calor, vai ajudar a levar a vida lá, né, para aquelas pessoas? Só que aí a gente tem que pensar em duas coisas básicas aqui. Primeiro, uma pergunta dessa já mostra mesmo a inferioridade humana e o orgulho por se achar tão importante, do tipo, nós temos um Sol, olha o nosso Sol. Que é isso? É um Sol pequenininho, tem sóis por aí que são muito maiores no universo. Isso aí, vocês depois tiverem curiosidade, joga lá no YouTube alguma coisa assim a respeito dessas palavras-chave, assim, dimensão de estrelas, Sol, planetas. Tem uns vídeos assim, alucinantes lá sobre isso. Então, quer dizer, é lógico, dentro da lógica de Deus, porque Deus faz tudo de uma forma concatenada e lógica, dentro das suas leis, que isso é o que é o mais interessante dessa força misteriosa que é Deus, é que Ele não derroga as suas leis. Existem as leis da criação e elas nunca são desobedecidas. Daí que também, o que eu fico puxando muitas janelas, né? Mas daí que você já pode também dizer o seguinte: não existe nada sobrenatural, porque tudo está dentro da natureza. O que a gente chama de sobrenatural é o que a gente não compreende, né? Mas sobrenatural não existe. Agora voltando, o que eu estava falando era o seguinte: você tem outros sistemas solares no universo, né? Você com certeza tem outros sóis que vão estar iluminando lá aqueles planetas e dando as condições de vida necessárias para que haja vida. Eu estava até vendo um vídeo também esses dias, pensando nessa palestra aqui, a respeito de uma descoberta que a ciência fez de um planeta que fica até numa constelação, né, acho que é de Capricórnio, que é considerada próxima da Terra, né, que aparentemente reunia as condições necessárias para a vida muito parecidas com o que a gente tem aqui na Terra, que é o mesmo tipo de temperatura, mesma força gravitacional e água. Então, você imagina, o Sol ali, ele se lá tem água, é melhor do que aqui, que já está acabando. Melhor ir pra lá. a água aqui não está acabando, ela está suja, porque acabando não, porque a água não sai. A gente não estava falando disso. Você está dentro de um planeta que tem uma atmosfera, e essa água que a gente bebe ali é a mesma que os dinossauros beberam um dia, né? É mó barato pensar nisso, né? Nós estamos aqui dentro, nós estamos presos, vamos esquecer que é aquela prisão, gente. O planeta Terra não é um lugar que a gente veio aqui para se divertir, passear muito, não. É ao mesmo tempo um hospital, uma escola, e é uma prisão para nós, que a gente vai ficar bem quando a gente desencarnar, dependendo de como a gente levar a nossa vida, né? Então vamos ter em mente aquela meta da finalidade, que é fazer o bem, que a gente com certeza vai estar numa melhor quando sair daqui. Vamos ser bem recebidos e tudo mais, né? Caso contrário, haverá choro e ranger de dentes, né? Que diz na Bíblia. Mas estava falando desse planeta que é parecido com a Terra. Não precisa ser assim necessariamente. Pode ser de outras formas que a gente não conhece. Isso é um lado. Agora, outro lado que eu considero fascinante é a gente aqui no mundo não tem ainda conhecimento sobre alguns elementos que a gente manipula e que, com certeza, dizem os espíritos, têm funções muito mais elaboradas em mundos superiores, como a eletricidade, por exemplo. A gente não sabe mexer com a eletricidade na medida em que existem mundos muito superiores em que tudo ali funciona à base da eletricidade. E aí a gente pensa, né? Como consegue essa eletricidade? Será que é como a gente, que tem usinas hidrelétricas? Não sei. A tecnologia ela vai se expandindo, né? Mas a gente vai tendo conhecimento a respeito de evolução tecnológica conforme também a gente consegue ter um pouco a nossa evolução moral. Porque com o pouco que já nos foi dado, aqui a gente já faz tanto mal uns para os outros, não é? Por exemplo, a tecnologia que a gente consegue conceber para fazer um avião, que tem uma utilidade muito grande. Por outro lado, é o mesmo avião que gera muita morte através de guerras, né? Que os aviões não fazem. Foi um avião que soltou a bomba atômica lá em Nagasaki e Hiroshima, né? Em todos os outros bombardeios, né? Das guerras. E
Então quer dizer que assim, a matéria, manipular a matéria através da tecnologia com um conhecimento que ainda não nos é dado conhecer, manipular, melhor dizendo, aplicar, colocar em prática, tem muita coisa ainda que a gente não sabe. E a gente tem que ter humildade para poder, dentro de onde nós estamos agora, apesar de ter perguntas muito interessantes, assim, às vezes no sentido de curiosidade no Livro dos Espíritos, não são as perguntas principais, né? É que nem quando a gente começa a querer ficar especulando o que fomos em encarnações passadas, ou o que algum espírito, algum vulto, uma personalidade muito celebrada no planeta Terra, o que ela já foi antes, né? Não tem função nenhuma para a gente saber disso, né? Então, quer dizer, é isso, né? A gente pode ter, assim, com certeza, fontes de energia inimagináveis para nós ainda hoje, enquanto a gente fica chorando aqui pelo preço da gasolina, né? Sendo que está faltando água, como você falou, que é pior ainda, né? O seu dia está mais bravo por causa da água do que pela gasolina, mas enfim. Existem fontes alternativas que nós podemos e devemos desenvolver no planeta Terra também, que são sustentáveis, né, que não agridem o planeta da forma que o petróleo faz e que muito provavelmente é o nosso caminho de evolução. A gente vai fazer isso. Agora, tem uma parte final aqui que é até mais longuinha, também é meio pequena, mas fala a respeito das considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. O que o Espiritismo fala, o que tem na Bíblia e quais são as divergências ou o que tem de diferente nisso, né? Eu tinha contado 6 divergências, vamos ver se são 6 mesmo ou se eu estou exagerando, mas não. A primeira divergência mesmo é a respeito de Adão, que não é, que a Bíblia aponta como ele ao lado de Eva como o precursor de toda a humanidade no planeta, né? E isso daqui a gente já vê que, como diz aqui num trecho do texto, né, houve épocas até em que havia derramamento de sangue por causa da rotação da Terra. Na Idade Média foi a ameaça de Galileu Galilei sofreu também, mas no final ele acabou recuando. Então quer dizer que há muitos pontos em que, de repente, numa época você pode achar que tem certeza que é aquilo, ou mesmo que a ciência aponta que seja como definitivo, só que com a dinâmica do mundo, do que a gente estava até falando, né, do universo ser tão cíclico e da criação humana ser infinita, a gente vai mudando de ideia. Então esse é um ponto aqui que está dizendo assim, que isso aqui é muito interessante. A Terra foi criada em 6 dias e no 7º Deus parou para descansar, não é? A gente tem que compreender a Bíblia da forma como que Jesus mesmo nos mostrou, quando ele veio e disse assim: eu não vim destruir a lei, ele veio complementá-la. E essa lei, ela foi trazida por Moisés através de mediunidade, que assim ele trouxe então os mandamentos e depois escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E está escrito na Gênesis que a Terra foi escrita em 6 dias. Foi criada em 6 dias. Só que a gente tem que entender a Bíblia sempre pelo seu lado alegórico, principalmente o Antigo Testamento, o Velho Testamento, em que ele serve ao mesmo tempo como uma fonte de registro histórico do que se viveu naquele tempo, entre aqueles povos, em que é importante a gente tentar conhecer também quais são os personagens ali, né, quais são as divisões políticas também daquele tempo, para entender esse jogo de poder que existia. Mas assim como Jesus falava muito em parábolas, para tentar simplificar o entendimento das pessoas, trazendo para o cotidiano delas, né, ensinamentos de grande profundidade moral, mas dados como semente, não é, para as pessoas assim, através das parábolas. A gente tem que entender a Bíblia também com esse traço alegórico, porque se a gente pensar, esses 6 dias eles correspondem em boa medida a eras geológicas.
que levaram centenas de milhares de anos, cada uma delas. Né? Era um momento em que não teria muito cabimento você querer explicar para as pessoas de 4.000 anos atrás, antes de Cristo ainda, né? 6.000 anos atrás, todo esse ciclo de vida do planeta, do surgimento da vida. Então por isso se cria essas alegorias de Adão e Eva, e da criação da Terra em 6 dias também, e que diz o seguinte, olha só, vou ler assim: a formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, nem uma doutrina, uma opinião isolada, é um fato também constante, como aquele do movimento da Terra, que a teologia não pode se recusar a admitir hoje em dia. Então a gente está falando aqui sobre provas que a ciência já traz. Então você não tem que desconsiderar ou ridicularizar a Bíblia ou a fé das pessoas que se baseiam, às vezes por demais, até assim no Antigo Testamento, e deixando um pouco de lado Jesus. Porque tudo na natureza tem o seu tempo. Lá não vai dar saltos, como diz André Luiz. A natureza não dá saltos. E a gente tem que então entender que o que a gente pode agora absorver como conhecimento é o que nos é permitido, é o que está ao nosso alcance. Até lembro de uma história de Santo Agostinho, que ele é um dos autores da codificação espírita, né? Tem muitos textos do Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no Livro dos Espíritos também, né? E que Santo Agostinho, a história dele, assim, muito resumidamente, ele vivia lá na Itália, né? Naqueles territórios lá, que nem chamavam Itália, né? Mas era lá no país, no ano mais ou menos por volta de 300 e pouco depois de Cristo, né? E ele era de uma família muito abastada, ele teve acesso ao conhecimento, ele estudou, ele aprendeu a escrever. E ele frequentou as universidades de seu tempo e se tornou um especialista em retórica. E ele fazia parte da aristocracia daquela época. Então quer dizer que na juventude dele, ele queria saber era de aproveitar a vida, dizia, junto com os amigos, né? Curtir a vida, era beber, tomar vinho e festas com mulheres e jogos e sem consequência nenhuma, apesar de ser um mestre do oratório. Só que acontece que Santo Agostinho ele começou a se sentir perturbado, vazio no seu coração, e não via mais sentido nesse tipo de vida que ele estava levando. E daí certa vez ele estava caminhando, é o que diz, né? É o que dizem as histórias, ele estava caminhando pela praia e ele viu uma criança sentada assim, bem aonde quebram as ondas e forma aquela espuminha que vai e volta. E ela estava mexendo assim, num pequeno buraco na areia, ela pegava a água com um baldinho e aí ela colocava ali dentro. Depois ela corria para o mar, pegava mais água e voltava. E Agostinho ficou de longe olhando, pensando, o que quer fazer, né? Daí esse menininho ficou fazendo isso daí por muitas e muitas vezes, pegando a água do mar e colocando dentro desse buraquinho. E ele chegou perto do menino e falou assim, mas o que você está tentando fazer? E ele disse, eu vou colocar toda a água do mar aqui dentro. E aí ele riu do menino e falou assim, mas menino todo, não é possível uma coisa dessa, você não sabe que a água toda do oceano, ela não cabe dentro desse buraquinho? Aí ele disse assim, não, disso eu sei, mas da mesma forma que você deveria saber que todo o conhecimento de Deus não pode caber dentro da mente humana. Ó, até arrepia. Aí ele ficou, acho que em um estado de choque, assim, quando ele olhou, ele já não estava mais lá. Interessante isso. Só estou contando essa pequena passagem do Santo Agostinho para poder talvez exemplificar um pouco sobre isso, de a gente tem que ter humildade para saber até qual é o nosso limite, qual o ponto que nós podemos compreender das coisas hoje em dia. Buscar o conhecimento, mas sem querer ir além do que está ao nosso alcance. Continuando aqui, né, que a gente estava falando a respeito de comparações com a Bíblia, vamos ver aqui, outra parte. Ah, sim, a parte do dilúvio, não é?
porque o que acontece? A indicação bíblica é que teria havido um dilúvio por volta do ano 1654, isso depois de Moisés, né? Então vamos dizer, se é 1650, arredondadinho, é mais ou menos uns 2350 anos antes de Cristo, não é isso? Que teria sido a época do dilúvio, tal qual é narrada na Bíblia. Mas acontece que o dilúvio, geologicamente confirmado, ele ocorreu milhares de anos antes, e que seria impossível então que tivesse acontecido naquele momento aquele dilúvio. O que se acredita é que, da mesma forma que a gente pode considerar Adão como, sim, uma pessoa que ajudou a povoar determinada região ali do país que ele morava, a gente também tem que ver Moisés como alguém que sobreviveu a um cataclisma local ali. Nada a gente vive tendo aqui pequenos dilúvios também, né? Tem umas enchentes, teve uma de um tempo atrás que até impediu a gente de vir aqui participar das nossas atividades. Então, pode ser que tenha acontecido isso também. Outra coisa interessante, se a gente situa uma data assim, admitindo que o homem apareceu na Terra cerca de 4.000 anos antes de Cristo, que seria quando Adão apareceu, né? Então, seria o desenvolvimento a partir do zero, né? O homem no seu estado mais germinal ali, né? Para não dizer primitivo. Só que como então acontece que pouco tempo depois, cerca aí mais ou menos desses 1650, 1800 anos depois, você já tinha civilizações muitíssimo adiantadas em termos de tecnologia, que eram os egípcios, e mesmo na Índia a gente tinha isso. Então isso daí comprova assim, então quer dizer que houve toda essa evolução num período de somente 600 anos, você povoou a Terra inteira e você teve esse avanço todo na tecnologia num tempo tão curto. Isso é uma discordância também que existe em relação à Bíblia. Então assim, resumindo aqui essa parte final, acho que vale a pena eu ler esse pedacinho. Leia, né? Tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não se apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Então, assim, o estudo que nós fizemos do capítulo, né, de uma forma superficial, porque não dá para aprofundar assim muito, mas eu considero assim que conseguimos tocar em alguns pontos interessantes para a nossa reflexão, né, ao longo da semana, e que a gente tenha sempre em mente assim de que Deus, nosso Pai, de divino amor, infinita bondade e misericórdia, Ele está conosco o tempo todo, nos ampara, e Ele acredita na criação dele. Nós somos aqui a espécie humana, né? Não vou dizer de raça humana, mas a espécie humana espalhada pelo universo, em mundos inferiores, intermediários e superiores, continua sendo a espécie humana, e sim a obra-prima de Deus. Então vamos tentar fazer valer isso a pena, colocando o melhor de nós em nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, sempre tendo como guia o nosso divino e amado Mestre Jesus. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e que todos voltem para casa em paz. Amém.